Olá, queridos. Quero deixar uma palavra para você no livro do profeta Ageu. O tema é Sem forças para continuar, como reagir. O profeta Ageu tem uma experiência maravilhosa nesse sentido e eu creio que Deus pode falar conosco através do profeta. Vamos orar para Deus nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, derrame o teu poder, unja as nossas vidas com a tua presença, toma a frente deste negócio, desta pregação. Deus, nós nos lançamos nas tuas mãos. O Senhor é poderoso para nos usar, para nos abastecer nesse caos generalizado. O Senhor é poderoso para estabelecer a tua paz. O Senhor tem o comando dos céus, da terra, do cosmos, do micro, do macro. O Senhor sabe agir. Ó Pai, o Senhor não tem conselheiros. O Senhor detém todas as coisas e nós estamos nas tuas mãos. Eu oro e peço a tua bênção. Fale conosco para a glória e honra do teu nome e comunique a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua paz. Comunique o teu amor. Venha adicionar fé em todos nós nesse momento de dificuldades. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, amém. A proposta é esta: como começar depois de uma falência, como recomeçar depois de uma grande queda, como começar, dar o início, recomeçar depois de um pecado vergonhoso que ficamos expostos, caímos no ridículo, nos tornamos chacotas para as pessoas. Como recomeçar depois de um diagnóstico fatal de um médico, com esse vírus no ar, com essa ameaça de gripes. Antigamente o que nos derrubavam eram tuberculoses, eram cânceres, era a famosa, na época de Jesus, lepra. Na nossa época, quem viveu o período de 80, 90, a AIDS. E hoje nós estamos sendo derrubados por vírus de gripe. Aparentemente uma gripe que a medicina já teria vencido a batalha sobre ela. Novamente ressurge ramificações de gripes que têm nos derrubado, têm ceifado pessoas, e aí a gente pergunta mais uma vez, como recomeçar depois de uma morte de um ente querido? Como recomeçar depois de um divórcio, de um relacionamento fracassado, de um noivado às vésperas de um casamento rompido? Como recomeçar depois de ter apostado todas as fichas no ministério, numa igreja, numa pessoa, em um filho, e as decepções surgirem? Como recomeçar? Não é fácil o recomeço. É sabido pela área da saúde emocional que não é fácil o recomeço, com esses quadros, esses retratos que eu coloquei aqui para os irmãos. Não é fácil. Mas a paralisação, a atrofia, a mesmice é pior ainda. A maioria das pessoas sofre medo ou pânico para recomeçar. Elas travam. E não são poucas que procuram pastores, conselheiros no métier evangélico, por conta até das finanças. A probabilidade das pessoas procurarem os homens de Deus, as mulheres de Deus para aconselhamento é muito maior, exatamente por causa das finanças. Está na casa dos 50%, e eles procuram
terapeutas, psiquiatras, psicólogos, na casa dos 30%. Muitos caem aí porque não conseguem, carcomidos pelo pânico, pelo medo, pela atrofia. Então, fracassos, as crises, decepções, humilhações, geralmente vêm nos informando que nós não temos controle da nossa vida. Que a vida não respeita a nossa semeadura. Eu não semeei essa gripe. Eu não semeei falência financeira. Pelo contrário, não paro de trabalhar desde os 14 anos. Eu não tenho semeado inimizade aqui e ali, apesar que algumas pessoas se tornam azedas à minha pessoa, contrárias à minha pessoa. Recebo perseguição gratuita, mesmo sem ter semeado certas inimizades. Esse quadro, volto a dizer, nos informam que o inesperado acontece com todos nós. Todos nós somos sujeitos ao sofrimento, e sofrimento não escolhe sobrenome, mesmo fazendo certinho as coisas. A vida não é tão lógica assim nas suas garantias, e acabamos caindo numa situação difícil, sofrível, negativa, em todos os aspectos. O quadro caótico que acabei de ilustrar aqui suga as nossas energias para o recomeço. A ambição de provar nosso valor, de crescer em sucesso, aquela vontade de sentir a vitória. Uma vez experimentando a derrota, o fracasso, a humilhação, a gente perde as forças para o recomeço. Essas emoções negativas sugam a nossa energia, podemos dizer assim. Os nossos desejos, e muitos, não são poucos, têm caído em depressão. A esperança vai para o ralo, queridos. Os sonhos acabam, as ilusões de que a vida seria favorável, elas não existem mais. E aquela força da mocidade, quando tínhamos 15 aninhos, 18, 20 aninhos, aqueles ímpetos, onde passávamos noites acordadas, onde tínhamos energia para avançar, dormíamos pouco, a mente raciocinava com muita destreza, com muita velocidade. As conclusões, as habilidades vinham nesta fase da nossa vida. Depois de um tempo, a idade chega e percebemos as falências. A pergunta é essa: como recomeçar? Sem o tempo para grandes investimentos, sem contar o vazio de alma, o famoso niilismo que toma conta por dentro, gerando um eco de dores existenciais, angústias, um quê de morte, o aperto no peito, o nó na garganta. Como recomeçar diante disso? Uma vez que tivemos prosperidade, sucesso, saúde, fama, poder, tempo, força, motivação. Eu quero olhar com você para Ageu, conforme eu falei. Abra sua Bíblia aí e acompanhe. Como recomeçar? Minha palavra para você é: consulte a Deus e seu diagnóstico para saber o que aconteceu. Esse é o primeiro ponto. Consulte a Deus e o seu diagnóstico. Ou seja, se conecte em Deus, fonte única para nós e elevada de conhecimento, cabível, relevante, significativo. Em Deus nós temos respostas, em Deus nós temos revelações, em Deus nós temos conclusões, em Deus nós temos pistas, em Deus nós temos um norte, esclarecimentos. Consulte o teu Deus, o nosso Deus, o teu Pai Celestial. E foi o que o profeta fez no capítulo 1. Ora, pois, assim diz o Senhor, ao buscar a Deus, Deus falando: considerai os vossos caminhos, diagnóstico de Deus. E Deus vai esclarecer o que estava acontecendo.
Naquele momento, entre os judeus, semeai muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais. Vestimos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor, considerai os vossos caminhos. Diagnóstico de Deus, esta é a causa. E Deus está falando, olha, houve negligência na minha obra. Abandonaram a construção do templo. Mantiveram o ministério nos alicerces. Faltou espiritualidade, as coisas ficaram invertidas, os interesses pessoais em detrimento dos interesses de Deus, é isto que está acontecendo. Deus explica a causa ou as causas e, consequentemente, leva as consequências aos efeitos. E no diagnóstico de Deus, no verso 9 do capítulo 1, Deus fala que eles se tornaram escravos das consequências. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Pergunta ele, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. O individualismo tinha tomado conta da nação judaizante. O egocentrismo, o egoísmo estava cercando as suas emoções, as suas têmperas, criando uma sociedade totalmente autocentrada. E então os efeitos, as consequências da parte de Deus. Deus fala. Se uma coisa que Deus fala é exatamente a verdade, Deus não gera cortina de fumaça, ele vai e esclarece. Por isso, verso 10, retém os céus sobre vós o orvalho e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre o trabalho das mãos. Está aí, consequências. Mas é isto que eu quero ressaltar contigo. No teu fracasso, na tua humilhação, na tua bancarrota, no teu desespero, consulte Deus. Deus é fonte de vida, é início de tudo. Ele é o nosso Gênesis, governa o mundo. Nada passa despercebido aos seus olhos. Os movimentos da terra estão desnudados diante de Deus. Você não esconde nada, teus cabelos estão contados, diz o Senhor. Deus te escaneia por dentro. Existimos a partir dele, então busque a Ele. Esteja ligado nele, ele vê tudo, diz a palavra do Senhor em Apocalipse que os olhos são como chamas de fogo. Observe aqui o salmista no Salmo 139, verso 7, para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Ou seja, Deus detém todas as informações. Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E aí vai, você conhece o discurso do salmista? Então Deus sabia o que estava acontecendo. Ele tinha um histórico, a história nas suas mãos. Somente ele poderia solucionar e apontar a direção. Quero dizer, meu irmão, que Deus é o possibilitador dos nossos recomeços. Ele é o articulador dos nossos novos caminhos. Ele quem desobstrui as barreiras, a começar pelas emocionais. O que para nós é um ponto final, para Deus é uma vírgula. Deus substitui nosso ponto final, nossa depressão, nossa vontade de suicídio por uma vírgula, a declarar profeticamente: caminhe, continue, não pare, consulte-me. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. E aí, no verso 8 do capítulo 1,
Deus já dando pistas. Subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, serei glorificado, diz o Senhor. Deus pode falar, busque a Ele e falar com precisão, com detalhes, com riquezas de informações para a minha vida e para a tua vida, para os nossos recomeços. Quero considerar em segundo lugar, diante desta pergunta, como reagir? Sem forças, como continuar? Cabe a todos nós não permitirmos que o saudosismo nos castre da experiência da segunda glória. Vou repetir. Não permita que o saudosismo te castre da experiência da segunda glória. Capítulo 2 agora, vire a página aí. Quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? Ele está se referindo ao templo de Salomão, 900 antes de Cristo, aproximadamente 950, enfim. E como vedes, agora estava em ruínas. Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela. Saudosismo. Tinha um viés de saudosismo, um filete de saudosismo no povo, coisa talvez mínima para uns, um pouco mais para outros, mas congelava no passado. Saudosismo faz isso, nos faz viver de lembranças, bloqueando o desfrutar de nova vida, do futuro, de coisas relevantes, até mesmo do presente. O saudosismo não nos libera para a vida, nos escraviza nas culpas, nas consequências, nas causas pecaminosas, nas nossas decisões erradas, nas nossas más semeaduras. O saudosismo nos trava aí, é uma prisão. Ele alimenta ainda mais as nossas feridas de autocomiseração. Ele libera um discurso lamurioso nos nossos lábios. É combustível para a autovitimização. Faz com que a pessoa não assuma responsabilidades atuais. Gera uma cegueira com relação ao futuro. Prende na tirania dos padrões passados, antigos. É o saudosismo. E ainda, por causa do saudosismo, a pessoa passa a viver com suspiros, com cansaços, com dores, com desmotivações, com pessimismo. Está aqui, capítulo 2, verso 3. Não te libera, porque gera uma comparação constante. Quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? É aquela glória com essa, é aquela casa com essa, é aquele tempo com esse, é aquele governador com o que está agora, é aquele pastor com esse que está pastoreando, é aquela igreja antiga, pentecostal assim assado, com aqueles ministérios, agora com esta igreja, por certo esvaziada, transformada, mais tecnológica, não tanto esfuziante assim, com outras características, com outra linguagem, com outros símbolos, com outros signos, com outros detalhes, e aí fica aquela comparação de outrora com o presente. O resultado disso é que a gente perde a vontade de plantar, de semear. A gente olha para as nossas sementes e olha para o passado, vê aquela casa, aquele templo, aquela época suntuosa e vê que as nossas sementes são insignificantes. Não tem valor. A gente semeia desacreditado, até amaldiçoando o que fazemos, profetizando miséria, não exercendo fé, praguejando, murmurando. E o chavão que povoa a nossa mente é: não vai adiantar, não vai dar em nada. Esse negócio está fadado ao fracasso. O saudosismo te joga numa lista e engrossa as fileiras
daqueles que não tentam mais, daqueles que resistem às oportunidades, daqueles que vivem aquela lei de quanto pior, melhor, daqueles que ficam presos nas impossibilidades. Engrossa a fileira daqueles que abafam o entusiasmo, que não abraçam novos desafios, que declinam frente aos convites. E eu quero te dizer que o mundo, até março foi um, depois de março o mundo é outro, por conta deste vírus, dos comportamentos, das culturas, das atitudes. E isso se estende para a igreja. Estamos refazendo, repensando e reagindo na construção de uma nova igreja. Fomos todos nós surpreendidos por conta disso. Terceiro ponto que eu quero que você considere quando estiver sem forças para continuar e para reagir, meu irmão, é que as promessas do Senhor são autossuficientes para um grande rebuliço. Vou repetir, as promessas do Senhor são autossuficientes para um grande reboliço. E observem o profeta, verso 6 do capítulo 2 ainda. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus faz o que faz, porque Ele é Deus. Deus tem o controle da história, os meandros, ramificações, detalhes, minúcias da vida humana. Deus detém tudo isso. Ele é o absoluto possível. Ele é a possibilidade pura. O poder dele é pulsante e constante. Deus é a ausência de necessidade. Por isso que o salmista expressou, nada faltará. O único constante e estável. Falo isso em meio a uma sociedade líquida, onde não há absolutos, tudo é relativo. Deus é o oposto disso. Estamos bem firmados em Deus. A figura que ele usa é rocha, é rochedo, é firmeza, é caminho, é solo seguro, é estável, é concreto. Nesse mundo pós-moderno líquido, nós sabemos aonde estamos e sabemos para onde vamos. Deus não brinca com o nosso destino, com a nossa história. Deus nos liberta e arrebenta laços e tramas e algemas do passado que queiram nos prender. Nosso Deus é responsável pela obra criada e pela coroa da criação muito mais. Em Deus pode haver grandes mudanças. Invoque-o de verdade, solicite-o, dê ênfase no seu poder, crie expectativas. Deus provoca a nossa fé, reaja às provocações as quais Ele tem colocado no teu coração, porque Ele trabalha a nosso favor. Observe o salmista falando, digo o profeta Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Olha, palavras de Deus com uma nação inteira. O que dirá com uma vida, com uma família, com um servo dele, com uma mulher de Deus? Então, queridos, porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor,
E o meu direito passa despercebido, ó meu Deus, passado. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor presente. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Futuro! Deus cuida da nossa vida, passado Ele resolve, presente Ele sustenta, futuro Ele pavimenta. Não caia em depressão por conta do passado. Não fique carcomido de estresse por conta do presente. Não seja alvo da ansiedade e da depressão por causa do futuro. Seja resolvido minimamente em Deus. E o convite é que você seja resolvido pela fé, que não fica preso na aparência. Pare de olhar o estético, o concreto, o material, a aparência. Olhe a essência, olhe nas entrelinhas, olhe com o olhar do Senhor. Seja cativo das promessas de Deus e não das tuas faculdades. O que importa é a essência. O que nós estamos focando na graça como igreja do Senhor, em pleno século 21, na virada deste milênio, é a essência de Deus. Nós somos simplesmente um odre, mas o que nós almejamos é o conteúdo do céu, é a presença densa, é a virtude do Senhor, é o poder dele que emana do nosso ser, é a conectividade em amor, a qual nós estabelecemos diante do nosso Deus. O que vigora para nós, queridos, é o poder da salvação, que salta de dentro para fora. Eu quero dizer que nós estamos olhando e nós estamos embasados e nós tornamos relevantes aquilo que é espiritual, invisível, não escravo do sensorial. Eu estou falando de glória, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Tire o olho da aparência, tire o olho do concreto, parta para cima dos desafios, possuído totalmente pela presença, pela unção, pelo poder, pela sabedoria, cheio da palavra de Deus, das promessas do Senhor, e isso será reboliço para a tua vida e para recomeço da tua vida. Não estacione a tua fé dependendo de resultados humanos, concretos, contabilísticos. Estacione a tua fé na palavra do Senhor e você contemplará um grande reboliço de Deus na tua vida. Conforme falou aqui o profeta, eu vou abalar, eu vou ferir, eu vou estremecer, eu vou encher esta casa com glória. Não galgue a tua vida em coisas humanistas, materiais, cobiçosas, carnais. Galgue a tua vida naquilo a qual você foi chamado, se embaraçando não nos negócios da terra, mas pensando nas coisas do alto. É aí que está o reboliço, meu irmão. É aí que o furacão de Deus passa. É aí que a gente fica embasbacado, questionando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ridículo! Deus comanda o vento e o mar, não vai comandar os governadores da terra. E para te acalmar um pouco mais, no final tudo fica melhor, diz o Apocalipse. Fique tranquilo. Deixa Deus fazer um reboliço na tua vida. Deixa Deus te desconstruir em certos aspectos e te reconstruir em outros. Deixa Deus, uma vez que você é ramo da videira, conectado na videira verdadeira, podar, mesmo que fique dolorido certas podas de Deus.
Poda é para libertação, alívio, para maturidade, para saturação, para novos direcionamentos, crescimento e frutos. Em último lugar, para a gente dar continuidade da vida e não cair na vala comum da ruptura existencial, vala essa em que alguns têm dado tiro na cabeça, a transformação promovida de Deus, que é esse rebuliço, suprirá todas as suas necessidades para o reinício. Fique tranquilo, Deus vai transformar, te pôr no olho do furacão e vai suprir as tuas necessidades e você vai reiniciar. Capítulo 2, versos 18 e 19. Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, quero ser profeta de Deus na tua vida, meu irmão, desde hoje, marca aí esse dia, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas, tudo que Deus tem falado, capítulo 1, diagnóstico, a posição, o saudosismo, a investigação por dentro, considerai estas coisas, essa exortação de Deus, esse redirecionamento, verso 19, porventura há ainda semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Esse é o nosso Deus. Torna o inédito viável. Mesmo que não haja semente nenhuma para recomeços. Mas o nosso Deus, Ele nos libera com capacidade, com empoderamento, com o impulsionar, Ele nos catapulta para o futuro, para o recomeço. E eu falo isso, queridos, porque o ano era 520. A primeira leva de judeus a retornar para Jerusalém, depois do cativeiro babilônico, e ao ver a cidade destruída, foi 538, 539, 536. E o templo era emblemático para o judeu, figura de proa, eles deveriam reconstruir imediatamente. E eles começaram a reconstruir, mas 18 anos tinham se passado e eles não tinham tirado o templo do alicerce. E o profeta Ageu profetiza neste ano, 520. E haveria de ser que esta obediência, esse foco, essa exortação, essa integração à vontade do Senhor, completaria a obra, o reerguimento, a reconstrução do templo, porque era espiritual, significativo, emblemático, religioso para eles. 4 anos depois, 516, o que não tinha acontecido em 18 anos, em 4 anos, eles concretizaram. Eles reiniciaram. E essa profecia de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, ela aponta, como todos os livros do Antigo Testamento, de forma simbólica, prefiguram a vinda do Messias. E de fato, a dispensação que nós vivemos é a segunda glória, é muito maior do que a lei mosaica, do que os cerimoniais, do que os rituais, do que a tradição de fé daquele povo. Nós vimos na nossa dispensação e estamos contemplando pela fé Deus face a face através da silhueta de Jesus. O Novo Testamento está aberto a nós, as escamas estão arrancadas, o desfrutar da presença de Deus é universalizado. Desfrute desta presença. Tão somente obedeça a palavra do Senhor, creia nos seus mandamentos conforme eles fizeram. Isso foi transformador, foi natural, gerou ciclo
retroalimentar para o recomeço, obedientes a Deus. Deus começou a gerar novas sementes, o céu começou a abrir, o orvalho fertilizava, a semente começou a brotar, os primeiros frutos surgiram e eles foram se alimentando e se voltaram para o templo em obediência a Deus, e Deus foi de forma retroalimentar, gerando novamente a bênção sobre aquela nação. Você tem que ter atitudes empreendedoras no aspecto espiritual. Coisa básica para recomeço. E de forma resumida eu diria assim: acredite então naquilo que Deus está falando. Mesmo que haja riscos, viver é um risco muito grande. Trabalhe as fraquezas para não te enfraquecer ainda mais. Foi o que eles fizeram. Vá para o lugar certo, ocupe a tua posição, homem certo no lugar certo. Deus queria eles no templo e Deus deflagraria a bênção no sentido da agricultura e da pecuária. Abraçariam o propósito de Deus, como fizeram. Foram objetos dos benefícios do Senhor, colocaram meta, tempo, prazo. Observaram a coisa pronta, aonde queriam chegar, qual que seria a concretude daquilo tudo. Mudaram de personalidade, de uma personalidade resignada, rebelde, agora para uma personalidade crente, resiliente. Abortaram as impossibilidades, deixaram as rotas de fuga de lado, centralizaram na face de Deus e na palavra de Deus, através do profeta Ageu. Reiniciaram com uma nova semeadura, focando na glória da segunda casa, se libertaram do saudosismo, mudaram aquela mentalidade retrógrada, assumiram as responsabilidades, aplicaram a visão no futuro, romperam com o medo, e o medo, depois do medo, a próxima fase, o próximo platô é amadurecimento, é crescimento. Volto a dizer, não queira pôr um ponto final na tua vida. Deus está querendo colocar somente uma vírgula para que você continue. Verso 19, capítulo 2, a parte final. Mas desde este dia vos abençoarei. Ei, meu irmão, você que está somente observando o vento, nunca semeará. Você que está olhando as nuvens, nunca cegará. A palavra do Senhor corroborando com este livro e com essa ideia profética: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Eu quero dizer que existem 3 tipos de pessoas. Tem gente que tem atitude, mas não tem a bênção de Deus. Tem gente que tem a bênção de Deus, mas não tem atitudes. Tem gente que tem resultados, mas não tem nem a bênção de Deus e nem atitudes corretas. O bom é você estar misturado em Deus, mergulhado no mistério, abraçando Deus, obedecendo, cultuando, copiando, servindo, admirando. E quando ele vem e fala: desde este dia vos abençoarei, eu posso falar isso com propriedade. Porque frente a cativeiros de anos, de décadas, me vi livre do dia para a noite. É assim que Deus faz. Deus muda quadros do dia para a noite. Lembram-se de Esther, anônima, marginalizada, esquecida, estrangeira. Subiu ao trono do dia para a noite. Lembram-se de Daniel. Tornou-se do dia para a noite o primeiro ministro do rei Dário, José do Egito, escravo, anônimo, traído com marcas e feridas na sua alma, no aspecto parental. Do dia para a noite subiu para ser segundo de Faraó. Deus faz isso com a nossa vida. Vá semeando hoje, semeia amanhã. Não dê descanso para os seus lombos, para a sua alma, para o seu propósito. Deus há de nos livrar nesse caos generalizado. Deus ainda toma conta do mundo. A igreja é corpo de Cristo. Ele dá e faz as articulações corretas. Nós recebemos da parte de Jesus a seiva, porque Ele é a videira verdadeira.
verdadeira, nós recebemos a transfusão do sangue purificador dele, porque ele é o cabeça e nós somos o corpo. Parte de Jesus passa em nós temos o caráter dele e nós nos movimentamos a partir da sua personalidade. Você é de Deus, meu irmão, minha irmã. Não limite o poder de Deus, os resultados dele. Faça a tua parte como filho, como adorador, como servo e deixe Deus ser suficientemente Deus na tua vida a liberar aquilo que está retido. Grandes recomeços ocorreram nas páginas, nas folhas do Novo Testamento. O que diríamos de Lázaro? 4 dias naquela tumba. O que diríamos de Talita? Horas morta naquele quarto. O que diríamos daquela mulher que tinha o filho ali em Naim, única esperança, a qual já era viúva, ressuscitada? O que diríamos de Dorcas? Ressuscitada. O que diríamos de Eutico? Ressuscitado. Deus é perito em recomeçar a minha vida e recomeçar a tua vida. Se lance na agenda de Deus, rasgue a tua. Porque você vai precisar, para recomeçar a tua vida, sem forças, sem vontades, sem esperança, sem energias, sem compulsões, sem efusões emocionais, você vai precisar do poder de Deus, da unção de Deus, do poder da palavra de Deus. É assim que a gente recomeça. Eu tenho ouvido 1000 caírem ao meu lado e 10 mil à direita. É gente depressiva, é gente angustiada, é gente se matando, é gente com dinheiro, é gente sem dinheiro, fazendo tudo isso desesperados. Filhos perdidos, a casa de perna para o ar, o caos instaurado dentro da empresa, as portas baixando. Eu quero dizer que a nossa fé não baixa, a nossa fé é crescente. E por ser isso assim, é que nós conseguimos recomeçar. Recomece sem medo, recomece com novas sementes, recomece sem queimar etapas, recomece sem negociar de forma ilícita, recomece sem saudosismo, recomece sem carnalidade, recomece sem ser escravo de suposições e do passado, recomece sem feridas, recomece com o poder da ressurreição. Poder da ressurreição para nós é esperança, é o cessar da angústia, é celebração, porque a gente pode recomeçar, é fé advinda, não do sensorial, do toque das nossas faculdades, é fé introjetada pela revelação daquele que se revela a nós. A ressurreição é salvação no meio da nossa história, ressurreição é poder de milagre, ressurreição é nova vida, ressurreição é vida abundante, ressurreição é experiência com Deus de forma diária. Ressurreição é você experimentar o poder da ressurreição que ressuscitou Jesus, disponibilizado para você levantar cedo, arregaçar as mangas, partir para os gigantes e derrubá-los todos eles. Isso é poder da ressurreição sobre nós. Usufrua disso. É difícil a tarefa, mas não é impossível. E nós somos esse povo, o do recomeço, o da ressurreição. Então, consulte Deus e o seu diagnóstico. Não permita o saudosismo. Se apoie nas promessas do Senhor. E Deus suprirá as tuas necessidades para o recomeço. Deixa eu orar por você, meu irmão, minha irmã. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua infinita misericórdia. Sê conosco. Abençoe a tua igreja. Visita a tua igreja. Em nome de Jesus. Precisamos de forças, de sabedoria, de graça, de revelações, de oportunidades, de milagres. Em nome de Jesus, ó Pai, coloque as tuas mãos. Não há, Senhor, esse poder, essa força, esse empoderamento em nós, mas há em Ti. Como recomeçar, como reagir.
Dê, Senhor, o pulsar do céu. Cesse as desculpas em todos nós, ó Pai, e nos lance para o futuro, para a glória e honra do Teu nome, de posse agora, Senhor querido, desta palavra, e que ela seja, Senhor, Deus, solo seguro para pavimentação e construção de um futuro altaneiro, conforme o Senhor acabou de falar conosco neste livro do profeta Ageu, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.